E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância do autocuidado. Como você tem cuidado de você mesma ultimamente? Como você tem se olhado? Como você tem se tratado? Como você tem se cuidado? Você está tendo tempo para você fazer as coisas que você gosta, para o seu lazer, para a sua diversão? Ou a sua vida se resume em trabalhar e pagar conta? Como que está sendo a sua vida? Isso é bem importante. Vocês sabiam que você precisa estar bem, você precisa investir na sua qualidade de vida, melhorar todas aquelas áreas. Lembram do exercício da qualidade de vida que tinha aquele gráfico com várias áreas, alimentação, sono, atividade física? Lembram disso? É importante que você melhore a sua qualidade de vida. É importante que você aprenda a cuidar mais de você em todas as áreas, porque você estando bem, você tendo tempo para o teu lazer, você tendo tempo para fazer as coisas que você gosta, você vai produzindo, você vai tendo acesso a esses reforçadores que são importantes para você. Com isso, você vai produzindo serotonina, vai produzindo dopamina, você se sente bem, você se preenche com as atividades que você gosta de fazer. E aí você se sente bem, você se sente feliz, você se sente satisfeita, contente com a vida que você está levando. E aí isso melhora o teu humor, isso favorece a tua saúde mental, a tua saúde emocional, a tua vida fica mais leve e menos cansativa. E aí você vai ser uma mãe melhor para seus filhos. Você vai atender as demandas dos seus filhos de uma melhor forma possível, porque você está transbordando de alegria, porque você se cuidou, porque você está bem. Agora imagina uma mãe, por exemplo, que ela não se cuida, ela não olha para ela não satisfaz as necessidades emocionais dela, ou seja, a vida dela fica sem reforço, sem reforçador, sem atividades prazerosas, sem atividades gratificantes. Ela tem um projeto, mas ela anula o projeto dela. Claro que você precisa atender as demandas do seu filho, mas você também precisa cuidar de você, porque se você não estiver bem, uma mãe que não se cuida, uma mãe que não olha para si, uma mãe que não faz coisas que ela gosta, a vida dela vai ficando chata, vai ficando cansativa e chega uma hora que ela não aguenta mais, porque ela enxerga a vida dela e os afazeres dela como uma obrigação exaustiva e não mais como um prazer. Fazer as coisas deixa de ser prazeroso e começa a se tornar um fardo. E aí essa mulher não aguenta mais, ela começa a carregar um peso muito grande nas costas delas e uma hora a conta chega, uma hora ela desaba, uma hora ela cai. E quando ela cai, ela não vai mais conseguir ajudar as outras pessoas que também estavam dependendo dela, os filhos. Então, uma mãe que não se cuida, ela não vai conseguir cuidar dos filhos como ela deveria cuidar, porque ela não está podendo nem com ela não aguenta nem com ela, fica pesado, fica um fardo, entende? Então, a gente tem que mudar um pouquinho as nossas crenças. O que você entende por autocuidado? Tem pessoas que pensam que se cuidar, onde já se viu eu ficar cuidando de mim? Não, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Claro que você tem que cuidar dos seus filhos. É óbvio que você tem que cuidar dos seus filhos. Mas para isso não significa que você tenha que se anular. Você já pensou na possibilidade que é possível você se cuidar e, vamos fazer um E bem grandão, se cuidar e cuidar dos seus filhos? Olhar para você, atender suas demandas e atender as demandas dos seus filhos. Você não precisa se anular para você ser uma boa mãe. A gente vai ter que confrontar muitas dessas crenças. Se cuidar não significa ser egoísmo. Se cuidar é um ato de amor. Você olha para você, você cuida de você e com isso você consegue cuidar melhor dos seus filhos. Porque quando você se preenche, quando você faz as suas coisas, quando você realiza os seus sonhos, realiza seus projetos, realiza seus objetivos, você consegue dar um significado maior para sua vida. Isso melhora o teu humor, você fica mais feliz,
mais realizada, mais satisfeita, melhora a tua saúde mental e emocional, você transborda de alegria, você se energiza e aí você começa a ver tudo isso com outros olhos, você começa a produzir muita serotonina, muita dopamina, você começa a ter prazer na tua vida. Então se torna leve cuidar dos filhos, se torna leve fazer o que tem que ser feito na sua casa, as suas tarefas diárias, rotineiras, porque você está feliz, porque você já se preencheu. Todo ser humano tem suas necessidades emocionais, né? De amor, de carinho, de afeto, de reconhecimento, de pertença, de ser, de pertencer, ser aceito, ser amado, conforme eu já expliquei em vídeos anteriores. E nós temos a necessidade de termos prazer na nossa vida, de termos a satisfação. Isso faz bem, isso é fundamental para a nossa saúde mental e emocional, né? Então a gente tem essa necessidade. E o que me deixa feliz? Tem pessoas que nem sabem o que te deixa feliz. Tem pessoas que nem sabem do que gostam. Porque passou a vida fazendo as coisas para os outros, ou então atendendo aos desejos dos outros, que foi se afastando de si, foi se anulando tanto, o meu não é importante, eu não sou importante, quem é importante é o outro, e faz pro outro. E não quer dizer que você não tem que fazer pro outro, você pode fazer pro outro, mas isso não significa que você tem que se anular, porque aí essas pessoas se anularam tanto que elas se afastaram delas mesmas, que elas se perderam, e hoje elas não se reconhecem mais, elas não sabem o que eu gosto, não sei, tanto faz, você que sabe, decida você, eu não sei. O que eu quero? Não sei. O que eu preciso? Não sei. Então tá na hora de você olhar um pouquinho para você e pensar o que eu gosto de fazer. Ah, eu gosto, eu não sei. Então experimenta, faz um teste. Muitas pessoas não sabem, por exemplo, que gostam de determinada coisa e elas vão lá, experimentam e falam, não, peraí, nossa, eu não sabia que eu gostava de dançar. Sabe que eu comecei a dançar e aprendi a gostar de dançar. Nossa, Vanessa, que legal. Quantas pessoas eu ouço isso, né? Que elas nem sabiam que tinham apetite por determinada atividade e elas começam a fazer e começam a gostar. Então, nossa, eu não sabia que eu tinha talento para pintura manual, por exemplo, para patchwork ou para pintura em tela. Sabe, eu comecei a pintar e sabe que eu me senti tão bem. Procure atividades que você gosta de fazer, aprenda a gostar de outras atividades, desenvolva um apetite para desfrutar da tua vida. E aí a tua vida vai ficando cada vez mais leve e mais prazerosa. E você vai ser uma excelente mãe, você vai ser uma melhor mãe do que você está sendo, porque você vai estar bem, você vai estar feliz. Se você já faz isso, ótimo! Eu tô falando com mães nesse vídeo, com mães que muitas vezes não tem tempo para se cuidar, porque tem crenças restritivas, crenças que dizem assim, você não merece se cuidar. Para ser uma boa mãe, não, você fica você em último plano, você em último lugar, né? E a gente tem que quebrar essas crenças, porque isso prejudica a nossa saúde mental. E o autocuidado é tão importante que eu gosto de usar esse exemplo, vocês já devem ter ouvido falar diversas vezes essa questão de você colocar a máscara de oxigênio primeiro em você. Nas aeronaves eles dizem isso, né? Se você não sobreviver, se você não se cuidar, se você não colocar a máscara de oxigênio em você, você não sobrevive. E você não estando viva, você não consegue ajudar a colocar a máscara de oxigênio nas outras pessoas que dependem de você. Ou seja, nos seus filhos. Então, primeiro você sobrevive, primeiro você cuida de você. Você estando bem, você vai cuidar muito melhor do seu filho também. Portanto, se permita fazer as suas coisas também. Isso não significa que você vai deixar de cuidar do seu filho. Eu repito isso, porque tem gente que pensa, não, mas então eu vou largar meu filho agora e vou cuidar só de mim, né? Tem gente que vai para o extremo oposto. Não é isso que eu tô falando. Você vai continuar cuidando do seu filho, mas vai ser muito mais leve, muito mais prazeroso você continuar fazendo as suas tarefas, as suas obrigações e cuidando do seu filho. Vai ser muito mais leve e prazeroso se, paralelo a isso, você também cuidar de você. Você percebe que não é para você parar de cuidar do seu filho, é para você continuar fazendo o que você está fazendo, mas também
Inserir na tua rotina o autocuidado. Inserir na tua rotina um tempo para você ficar com você. Nem que para isso você tem que acordar um pouquinho mais cedo. E aí você faz um café e você senta na mesa e toma aquele café em silêncio, contemplando aquele tempo só você com você mesma, para você falar suas frases de encorajamento, suas palavras de afirmação, para você contemplar aquele silêncio, aquele momento assim, sabe? Você com você mesma, para você refletir sobre a vida, para você refletir sobre as coisas que você vai fazer durante o dia, para você se organizar. Arrume a tua rotina, ajuste a sua rotina de uma maneira que ela fique confortável para você. Insira na sua rotina pequenas atividades que não tomem muito tempo. Pode ser, hoje eu vou 10 minutos, hoje eu vou pegar 10 minutos do meu dia e vou fazer alguma coisa por mim. Hoje eu vou assistir um filme, ou hoje eu vou assistir um stand-up, porque eu quero dar risada. Hoje eu vou escutar a minha música predileta. Hoje eu vou sair tomar um café, vou chamar minhas amigas para vir aqui em casa, vou fazer um café, ou vou sair tomar um café. Hoje eu vou ler um livro que é muito bacana, faz tempo que eu quero ler, eu vou ler esse livro. Então, perceba, para você fazer tudo isso, você precisa se autorizar. Você precisa se permitir, você precisa quebrar aquelas crenças, por exemplo, de não merecimento. Por exemplo, eu não mereço, isso é para os outros e não para mim. Para fulana é fácil, ela tem tal e tal e tal condição, para ela é mais fácil, ela pode se cuidar. Eu não, porque a minha vida é difícil, porque tudo é complicado, porque eu não... Você tem que começar a confrontar essas ideias. Por que que para você é difícil? Será que é difícil, ou será que você está tornando as coisas mais difíceis pela rotina que você construiu para você? Será que tem que ser assim? Ou será que você pode mudar essa rotina? Aonde é que está escrito que a tua vida tem que ser desse jeito que está acontecendo? Se você não está satisfeita com a tua vida, com a tua qualidade de vida, com a sua rotina, o que você pode fazer para mudar, para melhorar? Vanessa, mas eu não tenho tempo. Acorda um pouquinho mais cedo. Então, assim, você é a comandante, digamos assim, né, do navio, da tua vida. Você está dirigindo a tua vida. Para onde você está levando a sua vida? Para onde você está levando os seus sonhos, seus projetos, seus objetivos? Você não pode se abandonar. Você não pode esquecer de você, você não pode se deixar, entendeu? Você deve cuidar do seu filho e cuidar de você também. Então, é preciso que você olhe para você. É preciso que você aprenda a se tratar com mais amor, a se dar mais importância e a olhar para você e dizer: eu mereço me cuidar, eu sou importante também, tanto quanto meu filho, e eu mereço me cuidar, eu mereço olhar para mim, eu mereço atender as minhas necessidades. Porque se eu não me cuidar, eu vou ficar amarga. Uma pessoa que não se cuida, ela fica amarga, ela fica com raiva, porque as necessidades dela, necessidades emocionais, não estão sendo satisfeitas. E aí ela explode, chega uma hora que explode, ela fica muito estressada, muito cansada, porque eu faço tudo, eu organizo tudo, tudo sou eu, ela pega tudo pra ela e aí ela acaba ficando nervosa, estressada, cansada. Chega uma hora que ela não aguenta mais, ela olha tudo aquilo como um fardo pesado, como uma obrigação cansativa, exaustiva. E aí ela desconta em todo mundo. Você precisa olhar para você. Você precisa se autorizar, se permitir a se cuidar. Qual foi a última vez que você, por exemplo, passou um creme no seu rosto? Qual foi a última vez que você passou uma maquiagem, se você gosta? Porque tem gente que não gosta, né? Qual foi a última vez que você fez uma hidratação no seu cabelo? Ou que você fez as unhas? Ou que você foi no salão, Vanessa, não tenho dinheiro para ir no salão, mas faz em casa, faz o dia do spa em casa. Olha para você, cuida de você, se arruma, se enfeita. Você manda uma mensagem para o seu cérebro que você é importante. Você manda uma mensagem para o cérebro dos seus filhos que você é importante e eles começam a ver você como alguém importante, porque as pessoas nos tratam exatamente da forma como nós nos tratamos. Se eu não me cuido, se eu não me valorizo, eu passo a mensagem para mim mesmo, para o meu cérebro: eu não sou importante, eu não mereço. Todas as pessoas que convivem comigo começam a ver: não, ela não merece.
ela não é importante. Então é importante você olhar para você começar a ver o que é importante na minha vida, o que eu tô deixando de lado. Não se deixe de lado, porque uma hora a conta chega e aí o custo vai ser muito caro. O preço que você vai pagar por isso é alto demais. Quanto você já gastou? Ou ainda pode gastar, quanto você já pagou, qual o preço você está pagando por se deixar de lado. Muitas vezes você está se tornando uma pessoa, uma mulher que você não gostaria de ser. A tua vida está indo por um lado que você não gostaria. Mas olha o lado bom, você está viva, você está olhando esse vídeo, você tem possibilidade de mudar a rota do teu barco. É só você colocar as mãos no leme do teu navio, no leme do teu barco e você mudar de direção, porque você tá viva, porque você tem uma nova oportunidade de escrever uma nova história a partir de agora, não importa o que passou. Hoje é uma página virada, hoje é página em branco, hoje você tem uma nova chance de reescrever uma nova história, de se fazer feliz, mas você precisa se autorizar, você precisa confrontar essas crenças de não merecimento, olhar para você e falar: eu sou importante sim, tanto quanto meu filho, tanto quanto meu marido, tanto quanto meu pai, minha mãe, fulano, ciclano e beltrano, eu também sou importante. Eu não estou diminuindo a importância deles, eu estou apenas acrescentando a minha importância, a minha significância. Se eles merecem descansar, eu também mereço descansar. Isso é muito importante. Você precisa se abastecer, você precisa estar bem nutrida, porque quando você está bem nutrida, quando você enche o teu pote de amor, quando você enche a tua jarra de amor próprio, de autocuidado, você consegue extravasar, você externaliza isso para os outros de uma maneira prazerosa, de uma maneira natural, de uma maneira leve, tranquilo. Você consegue desempenhar suas funções com mais leveza, com mais harmonia. É tranquilo para você porque você está bem nutrida. Agora, se você está carente, que você não preenche suas necessidades de amor, de atenção, de aceitação, você não se dá amor, você não se dá atenção, você não se dá carinho, você não se dá aceitação, você não se respeita, você não se valida, você não se valoriza, você não satisfaz suas necessidades emocionais, você não faz nada do que você gosta, você nem descansa. Então você tá carente, esvaziada. Tua vida fica sem sal, sem tempero, sem gosto. Tua vida fica sem sentido. E aí você fica azeda, você fica amarga, você fica com raiva, se sentindo injustiçada, com raiva dessa situação, e você acaba sem querer, mas você acaba descontando nos seus filhos essa raiva, descontando nas pessoas ao seu redor, pessoas que não merecem essas consequências. Então, é muito importante que você tenha várias fontes de prazer e reforçamento na sua vida, que você se abasteça emocionalmente, que você se nutra emocionalmente, de tal forma que você fique feliz, realizada, que você fique muito bem satisfeita com a sua vida, que você desenvolva repertório de contentamento e satisfação com a sua vida. E aí você vai compartilhar isso com o seu filho, você vai extravasar toda essa alegria, toda essa satisfação, todo esse entusiasmo, todo esse apetite pela vida. E o seu filho, ele vai aprender com você. Você é o modelo, você é o exemplo. Não adianta você falar pro seu filho: se cuida, faz isso, faz aquilo, se você não se cuida, se você não é o modelo, se você não é o exemplo. Porque você precisa se fazer importante para você ser importante para os outros também. Você precisa se reconhecer para os outros te reconhecerem. Você precisa se validar para os outros te validarem. Então você precisa olhar para você, olhar para esse seu padrão de comportamento que você criou, que você alimentou até agora, e mudar, dando um pequeno passo por dia. Não é uma mudança radical, não é da noite para o dia, mas você precisa mudar os pequenos comportamentos para você servir de exemplo para o seu filho, porque também, muitas vezes, o filho, ele pode se sentir culpado. Como que eu vou me permitir desfrutar da minha vida, sendo que a minha mãe sofreu tanto? Sendo que minha mãe se anulou tanto, sendo que minha mãe se sacrificou tanto, foi tão... Como que eu me permito ter abundância na minha vida se a minha mãe viveu na escassez?
Como que eu me permito me fazer feliz se minha mãe sofreu tanto? É como se fosse, não é consciente isso, mas é como se, para honrar a minha mãe, eu acabo repetindo o padrão dela, repetindo aquilo que eu internalizei, repetindo aquilo que eu aprendi com a minha mãe. E a criança muitas vezes se sente culpada por estar bem. Como que eu posso estar bem se minha mãe não está bem? Se minha mãe está sofrendo? Então olha a importância do autocuidado. Olha a importância de você se cuidar para você passar um modelo positivo para o teu filho. Então é muito importante que você pense sobre isso, né? Que modelo você está sendo para o seu filho? Não adianta você falar para o seu filho que ele tem que se cuidar se você não se cuida. Não adianta você falar para o teu filho que ele precisa desenvolver autoconfiança, autoestima e amor próprio se você não trabalhar isso em você. Primeiro, você tem que se trabalhar a sua autoconfiança, a sua autoestima, o seu amor próprio, para você ensinar o seu filho, para você treinar com ele. Ninguém consegue ofertar aquilo que não tem em seu repertório. Então você precisa, Vanessa, eu quero que meu filho seja calmo, eu quero que ele fique tranquilo, mas eu estou ansiosa, eu estou muito agitada, eu estou muito nervosa. Então, eu preciso primeiro trabalhar isso em mim, eu me acalmar, eu relaxar, eu ficar mais serena, mais leve, mais light, para daí eu ensinar o meu filho, para eu transmitir isso para ele. Eu preciso trabalhar minha autoconfiança, minha autoestima, meu amor próprio. Eu preciso me amar, me gostar, me valorizar para eu ensinar o meu filho a melhorar a autoconfiança, a autoestima e o amor próprio dele também. Vocês percebem como é importante você olhar para você se cuidar. Então, aprenda a satisfazer as suas necessidades. Aprenda a se fazer feliz. Tenha tempo para você. Crie um tempo para você. E, paralelo a isso, também tenha tempo para os seus filhos. Tenha tempo para brincar verdadeiramente com os seus filhos. Tenha tempo para poder ouvir os seus filhos, para se conectar genuinamente com eles. Você percebe que uma coisa não anula a outra? Você pode ter tempo para você e para os seus filhos. Basta você usar a sua racionalidade, basta você organizar a sua rotina, basta você ajustar os horários. Organize a sua agenda, organize a sua rotina. Comece a fazer um planejamento. Anote num papel as coisas que você vai fazer durante o dia, o que é prioridade, o que pode fazer depois, o tempo para você, o tempo para os seus filhos. Coloca isso no papel e procura dar um passinho por dia, procura cumprir cada dia um pequeno passo. Hoje eu fiz tal coisa por mim, 10 minutos, tá ótimo, tá ótimo. Vanessa, mas eu não tenho 2, 3 horas. Não precisa 2, 3 horas. Você pode se cuidar, você pode fazer uma pequena coisa por você em 10 minutos. Você tá enchendo o teu potinho de amor, você tá enchendo a tua caixinha do autocuidado. E isso faz com que você se fortaleça. Isso fortalece tua autoconfiança, tua autoestima, o teu amor próprio. E você estando bem, você vai cuidar melhor do seu filho, muito melhor, porque aí você vai ter mais coisas boas para ofertar para ele, porque você está bem. É muito importante que você planeje sua rotina, que você tenha uma rotina. A rotina, ela te traz segurança, ela diminui sua ansiedade, você já sabe o que fazer. E mesmo que aconteça um imprevisto, você sabe o que fazer em seguida, porque você já tem isso gravado na sua memória. Então é importante que você tenha essa rotina muito bem definida, que você aprenda a colocar na sua agenda esse tempo para você. Isso vai te deixar mais serena, mais confiante, mais segura. Você pode se cuidar e cuidar do seu filho. Você pode ter tempo para você se cuidar e também ter tempo para cuidar do seu filho, também ter tempo para atender as demandas dele. Você pode atender as suas demandas e as demandas do seu filho. Você não precisa se anular. Então, aprenda a exercer o seu papel de mãe de uma maneira mais serena, de uma maneira mais tranquila e menos estressante possível. Vanessa, isso é possível? É. Se você aprender a dar um pequeno passo, se hoje você subir um degrauzinho, você já vai ver que é possível. Você precisa treinar, você precisa fazer uma mudança na sua rotina, na maneira como você lida com as coisas. Você precisa aprender a cuidar, investir na sua qualidade de vida, investir na sua saúde mental, estar bem resolvida com você, para que você possa
passar o teu dia, viver o teu dia de uma melhor forma possível. E aí você vai estar ajudando seus filhos também. Observe que todo mundo sai ganhando. Quando você se cuida, todo mundo sai ganhando, porque você vai externalizar isso, você vai extravasar isso e os seus filhos vão receber. Você vai compartilhar esse bem-estar com os seus filhos. O que você está compartilhando com os seus filhos, o que está saindo de você? São coisas positivas? São palavras reforçadoras, encorajadoras? Ou é só crítica, só cobrança, só reclamação? Porque as pessoas que dependem de você, os seus filhos, eles acabam vivendo essa consequência de você não se cuidar. Você externaliza isso de alguma forma. Sabe, essa raiva, essa agressividade, ela sai nas palavras. Aí você começa a sair farpas das suas palavras para com as pessoas, contribuindo para um clima familiar hostil, entende? Então, quando você não se cuida, todo mundo perde. Quando você se cuida, todo mundo sai ganhando, porque você está bem, você se nutre, você se abastece, você externaliza o bem-estar. Veja que, em primeiro lugar, antes de tudo, você é um ser humano. Você é de carne e osso. Você tem suas dores, seus dramas, suas mágoas, suas decepções. Você é uma mulher e você precisa cuidar muito bem dessa mulher. Essa mulher precisa do teu colo, do teu beijo, do teu abraço, do teu carinho, do teu afeto, do teu zelo, do teu cuidado. Essa mulher precisa ser tratada com empatia, com hospitalidade, com acolhimento. Então você precisa se resgatar, você precisa tomar conta dessa mulher maravilhosa que você é, que muitas vezes está lá abandonada, no meio da rua, largada. Talvez até, não gosto de usar essa palavra que é forte, mas às vezes até no lixo. Só que você não é lixo. Você não tem que estar nesse lugar. Você precisa, e eu vou te falar uma coisa, ninguém vai te tirar desse lugar. Ninguém. É você que tem que se resgatar. Quando as pessoas, existem vários autores que dizem isso, as pessoas começam a mudar quando elas olham para um lado e olham para o outro e elas se percebem, não vem ninguém, não vai vir ninguém. É você com você, você precisa se olhar, se resgatar, se puxar para cima, se retirar desse lugar horroroso que muitas vezes você se permitiu ficar, sem ficar se culpando, sem ficar, meu Deus, mas não se culpe, se acolha, olha para você, para de se torturar, para de falar coisas negativas, para de se cutucar, de se prejudicar, de falar coisas ruins para você. Aprenda com isso e se trate com amor, com zelo, com carinho, com cuidado. Você precisa tomar conta dessa mulher, dessa mãe, para você desenvolver uma boa relação com você e você estando bem, para você poder exercer o seu papel de mãe de uma forma mais assertiva, mais equilibrada, contribuindo para um clima familiar mais harmonioso, para edificar um lar mais harmonioso, mais acolhedor, mais equilibrado, para trazer mais saúde mental e emocional para sua casa, para sua família, para os seus filhos. Eu espero que com esse vídeo você possa refletir sobre os seus padrões. Talvez você precise assistir 1, 2, 3 vezes esse vídeo, quantas forem necessárias, mas que você olhe para você e perceba o que no meu comportamento está trazendo bons resultados. Ah, isso. Ótimo, então você continua porque está trazendo bons resultados. O que no meu comportamento não está legal? Puxa vida, Vanessa, eu não tô feliz, eu não tô realizada, eu não tô satisfeita, minha vida não tá legal. O que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para melhorar? Sabe? Você precisa refletir. E mais que refletir, você precisa mudar a tua atitude, a tua conduta. E é um passinho por dia. É um pouquinho, é um degrauzinho que você sobe a cada dia, tá? Então, que você reflita sobre esse vídeo, que você reflita sobre como você tem cuidado de você e que você possa mudar e melhorar para que você estando bem, você possa cuidar melhor do seu filho, para que você possa exercer melhor a sua função de mãe, de esposa, de mulher, para que você veja você estando bem, você contagiar a sua casa com alegria, com bem-estar, com satisfação, você contagiar a sua casa com reforço positivo, com encorajamento, com acolhimento, porque você se ama, você se acolhe, você se dá amor e cuidado e atenção e aquilo extravasa de você. E com isso você vai contribuir para um clima familiar muito mais harmonioso, muito mais acolhedor. Você vai aumentar a tua saúde mental e emocional e também dos seus filhos. Pense muito sobre isso. Nos vemos no próximo vídeo.